Nós não podemos falar a respeito das testemunhas de Jeová sem falar a respeito do Charles Russell, ou Charles Taze Russell, ou Russell. Quem era Charles Russell? Era um estudante assíduo da Bíblia e ministro cristão restauracionista. Organizou uma associação cristã, cujo nome era, abre aspas, Estudantes da Bíblia, fecha aspas. Eram pessoas estudiosas das Sagradas Escrituras. Dos estudantes da Bíblia que começaram inicialmente, uma vertente adotou o nome de Testemunhas de Jeová. Charles Russell, ou Charles Russell, era casado com Maria Ackley de 1879 até 1908. Ele foi casado, tá? Tendo nascido na cidade de Allegheny, na Pensilvânia. Allegheny, na Pensilvânia. No dia 16 de fevereiro do ano de 1852. Não esquecendo que somente após a morte de Charles Russell, as Testemunhas de Jeová e vários grupos de estudantes, entre aspas, da Bíblia, fecha aspas, independentes, desenvolveram-se a partir desta base. Em julho de 1879, Russell começou uma publicação de uma revista religiosa mensal chamada Zion's Watchtower e Herald of Christ, Presence, Hello Christ Presence, em 1881. Russell cofundou a Sociedade do Trato da Torre de Vigia de Zion, ou de Sião, com William Henry Conley. Mas em 1884, a corporação foi oficialmente registrada com Russell como seu presidente. Millennial Doll foi uma série de estudos bíblicos com 6 volumes, escritos por Russell, mais tarde renomeado Studies in the Scriptures, Estudos das Escrituras. Joseph Rutherford foi o sucessor de Charles Russell, nunca esqueçam disso. Após a morte de Russell, no dia 31 de outubro de 1916, ele tinha 64 anos, uma crise surgiu em torno da liderança de Rutherford, da sociedade. Culminou num cisma em todo o movimento. Muitos estudantes da Bíblia se dividiram em vários grupos, mas aqueles que mantiveram comunhão com a Sociedade Torre de Vigia adotaram o nome Testemunhas de Jeová em 1931. Charles Russell tinha pais imigrantes, os pais de Russell eram imigrantes. O pai chamava Joseph Little Russell e sua mãe Anne Eliza Birney. Russell foi o segundo de 5 filhos, foi o segundo filho de 5 filhos, dos quais apenas dois sobreviveram até a idade adulta. A mãe de Russell faleceu quando ele contava 9 anos. Inicialmente se mudaram da Filadélfia para Pittsburgh, tornando-se assim membros da igreja presbiteriana. Aos 13 anos, Russell deixou o presbiterianismo e juntou-se à igreja congregacional. Quando Russell tinha 16 anos, teve uma árdua discussão com um amigo da infância sobre as falhas percebidas no cristianismo. Os credos se contradiziam entre si, junto com as tradições medievais. Tais inquietações levou Russell a questionar sua fé. No dia 13 de março de 1879, ele se casa com Maria Frances Ackley, e ele se separou dessa Maria no ano de 1897. Casou em 1879 e teve o divórcio dela em 1897. A separação e, consequentemente, o divórcio foi por desentendimento. Mas por que, professor?
Porque a Maria afirmava, além de ela ter ambições editoriais na revista Watchtower de Zion, Maria, ela também não concordava com as ideias de seu marido, tá? Ela não concordava muito a respeito de certas doutrinas. Maria Russell entrou com um processo de separação judicial no Tribunal de Justiça Comum em Pittsburgh, em junho de 1913. 3 anos depois, ela solicitou o divórcio sob a alegação de crueldade mental. Isso foi o que ela alegou. Além da separação, Maria obteve uma pensão alimentícia, de acordo com a lei. Sua morte, ela morreu com 88 anos de idade, foi em Sankt Petersburgo, que é na Flórida, Sankt Petersburgo, na Flórida, de complicações relacionadas à doença de Hodgkins. Hodgkins é uma doença. Russell sempre afirmou que não buscava a formação de uma nova religião, somente pretendia reunir as pessoas que ainda ou avidamente buscavam a verdade da palavra de Deus. Jamais reivindicou alguma revelação ou visão especial para os seus ensinamentos, jamais. Russell, ele via a si mesmo e todos os outros cristãos ungidos com o Santo Espírito como porta-voz de Deus e o embaixador de Cristo. Que bonito! Por volta do ano de 1870, Russell e seu pai estabeleceram um grupo de inúmeros conhecidos para realizar um estudo analítico da Bíblia e das origens da doutrina, credo e tradição cristã. Um grupo que foi fortemente influenciado pelos escritos dos ministros adventistas, 2 ministros adventistas mileritas, tá? George Storrs e George Stetson, que eram frequentemente frequentavam aquelas reuniões de Russell, o pai dele. Nelson Barbour diz que a visão de que os cristãos que morreram seriam ressuscitados em abril de 1878, o retorno espiritual de Cristo à Terra, o retorno invisível. Assim, as ideias de Russell, enfatizando a iminência do arrebatamento e do segundo advento de Jesus Cristo, foram rejeitados numa reunião que ele marcou com algumas lideranças cristãs. Ele marcou uma reunião com umas lideranças cristãs, e não só Nelson Barbour, o amigo dele, mas muitas lideranças cristãs rejeitaram o que Russell falava sobre o avivamento iminente, sobre o retorno de Cristo à Terra, um retorno invisível, e a ressurreição de todos os cristãos que morreram no ano de 1878. Tá? Russell estava ansioso para liderar um avivamento cristão. O que mais que ele queria era um avivamento cristão, e convocou 2 reuniões separadas de líderes cristãos em Pittsburgh. Quando 1878 chegou, o fracasso do tão esperado arrebatamento que Russell pregava trouxe grande decepção para Nelson Barbour e Charles Russell e seus associados e leitores, porque Nelson Barbour na realidade também achava que ia ter o arrebatamento, tá? Confuso com o que era percebido como um erro de cálculo, Russell, o que ele fez? Ele reexaminou a doutrina para ver se ela poderia determinar se ela tinha origens bíblicas ou era simplesmente tradição cristã, tá? Aí o Russell concluiu que era apenas uma doutrina da tradição cristã. Barbour ficou envergonhado pelo fracasso de suas expectativas, o arrebatamento que não veio. Rejeitou a explicação de Russell, falou: não, eu não aceito o que o Russell está falando. A Sociedade Torre de Vigia teve seu nome mudado para o Watchtower Bible and Tract Society em 1886. Russell era o seu primeiro presidente. Em 1881, Russell publicou o seu primeiro trabalho para ganhar ampla distribuição. As interpretações bíblicas de Russell diferem das dos católicos romanos e de muitos protestantes, diferem em tudo, tá? Inferno.
Russell disse que havia uma ressurreição celestial de 144 mil justos, bem como uma grande multidão entre aspas, mas acreditava que o restante da humanidade dormia na morte, aguardando uma ressurreição terrena, ao invés de sofrer em um inferno literal. Sobre a Trindade, Russell acreditava na divindade de Cristo, que recebeu sua divindade como um presente de seu Pai, depois de morrer na cruz. Ensinou, olha o que Russell ensinou, que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas a manifestação do poder de Deus. Sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, Russell acreditava que Cristo havia retornado invisivelmente à Terra em outubro de 1874, como nós lemos anteriormente, e que ele estava governando do céu desde aquela época até agora. Ele acreditava que haveria um tempo de problemas mundiais e uma deteriorização gradual da sociedade civilizada, combinando com os tempos dos gentios, entre aspas. Russell reinterpretou o 1914 como o início do Armagedon. O sionismo cristão, numa reunião com a presença de milhares de judeus no New York Hippodrome e muitos ministros, Russell disse que os judeus não devem se converter ao cristianismo, mas eles devem voltar para a terra dele, aliar e fazerem o que? Um retorno e reconstruir Jerusalém. O Senhor queria que eles retornassem para a terra deles. Tá? Você sabia que Russell sempre atacou o espiritismo, principalmente o espiritismo kardecista? Russell teve sua saúde piorada cada vez mais e foi aconselhado a abandonar as suas viagens. Russell fazia inúmeras viagens pregando. Os médicos aconselharam ele a abandonar essas viagens. Ele tinha cistite e acabou falecendo aos 64 anos de idade. Isso é um pouco o que eu pretendi mostrar para você, que eu pesquisei sobre a vida de Charles Russell,